sempre foram os meus maiores fãs, desde o dia 1. É curioso que eu, na altura, até sentia uma certa vergonha e eles incentivavam-me sempre a fazer mais e melhor. E uma das coisas que eu guardo muito próximo do meu coração é mesmo a questão, por exemplo, do meu pai ter construído a primeira softbox comigo. Para mim, o YouTube é sinónimo de amizades, de compartilhar, de ser solidário com alguém, seja num sorriso, num gesto, numa emoção. Este projeto iniciou-se no meu último ano de secundário, portanto eu tinha sensivelmente 18 anos, e foi curioso que surgiu de uma curiosidade de querer experimentar a plataforma do YouTube. Posso dizer que o meu percurso começou mesmo pelo YouTube, eu já estou há quase 9 anos no YouTube, e foi muito giro porque começou pela simples curiosidade e também da minha vontade em querer partilhar com as pessoas uma simples caixa de costura. Eu na altura estava a aprender com a minha avó a costurar e achei que fazia sentido, via outras pessoas a fazê-lo, principalmente lá fora na altura, e pensei, por que não, vou arriscar e vamos ver no que é que isto está. É curioso que ao início, obviamente, não temos tanta interação, as pessoas ainda não nos conhecem, e eu pensei, por que não lançar mais um vídeo, falar sobre este assunto? Aquele primeiro comentário eu acho que nunca ninguém esquece, que é aquela satisfação de que alguém está realmente a ver o conteúdo que tu acabaste de produzir, porque passa muito mais, não só pôr uma câmera a gravar, não é? Foi aos poucos e poucos evoluindo e eu pensei, ok, isto é mesmo uma coisa que eu estou a gostar muito de fazer, que é aprender a comunicar também. Senti que era uma lacuna da minha parte, que tinha alguma dificuldade em comunicar com as pessoas e foi uma forma também de me abrir um bocadinho mais ao mundo. Olá meninas, então sejam bem-vindas a mais um Conjunto Dia. Este Conjunto Dia é muito especial porque faltam cerca de 30 minutos para eu ir para a escola para fazer o Exame Nacional de Português. Eu formei-me, licenciei-me aliás em Comunicação e Multimédia. Foi um percurso que também foi super importante para mim porque sempre conciliei o YouTube e sempre vi a minha presença no digital como uma coisa que eu queria mesmo continuar a seguir, apesar de pronto, nem sempre ser fácil com os estudos. Depois, mais tarde, quando terminei a faculdade, eu achei que fazia sentido entrar no mercado de trabalho tradicional e trabalhei em agência durante 2 anos e depois chegou um ponto em que realmente aquilo que eu tinha plantado ao longo destes anos começou a surgir, comecei a ter um crescimento exponencial no YouTube e nas minhas plataformas e eu percebi que, em prol de eu conseguir fazer um bom trabalho, tanto no meu trabalho de escritório como no meu trabalho no digital, eu tinha que escolher. Não foi uma escolha muito fácil, confesso, obviamente há muitos receios, muitos medos, principalmente quando se é empreendedor e quando nós trabalhamos por conta própria, mas eu pensei, se não for agora, eu acho que dificilmente vai ser depois, por isso... Olá Secrets! Então hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente do usual. Hoje vou-vos mostrar como é que eu gravo os meus vídeos. Então, estamos do lado onde eu me costumo sentar, eu costumo sentar aqui nesta cama, que é a cama da minha irmã, e depois monto aqui a luz. Esta luz foi um DIY que eu e o meu pai fizemos. Eu vou-vos mostrar basicamente em que consiste. Então, eu vou desligar as luzes para vocês verem melhor o projetor. Eu venho de uma era do YouTube em que era tudo muito novo. A comunidade portuguesa era muito pequena também, éramos cerca de 15 pessoas. E foi curioso porque eu fui evoluindo não só com as pessoas, com a própria comunidade do YouTube e também com o desenvolvimento das redes sociais. Eu lembro-me que na altura, quando subscrevi ao Instagram, por exemplo, era 2012 e na altura a plataforma nem era muito falada e hoje em dia é um boom. Como também cresci com base no mercado, que era uma coisa que também não era nada explorada aqui em Portugal. Era este mercado dos influenciadores, dos criadores de conteúdo e foi sempre um crescimento muito gradual. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Tal como mexeu com a minha vida profissional, também mexeu muito, como eu disse anteriormente, com a minha personalidade, porque efetivamente é uma coisa que se trabalha, é parte da comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e sinto que a partir do momento em que comecei, através de uma câmara, a comunicar e a tentar também articular cada vez melhor o meu discurso e a mensagem que eu queria passar, percebi que também me estava a ajudar em outros aspectos que eu nunca tinha imaginado. Uma das coisas que eu sinto também é que este mercado, como é um mercado recente,
existe aqui sempre alguma dúvida de como é que funciona relativamente ao income. E nós temos dois meios, essencialmente, no que toca à parte de criação de conteúdos. Obviamente temos o nosso canal do YouTube e as publicidades e os anúncios que passam no YouTube são aquilo que geram revenue ao criador. Portanto, normalmente trabalhamos com base no CPM, a cada 1000 visualizações rentabilizadas, que é importante salientar, essas visualizações dão-nos, imaginemos, 1 euro, 2 euros, o que seja, mediante também o mercado, porque isto também acaba por diferir e agora na situação do Covid, por exemplo, nós sentimos muito, houve uma queda de 60% de publicidade no YouTube e obviamente que isso também se reflete nos nossos ganhos, mas é uma coisa que é instável e que obviamente vai não só refletir-se no número de visualizações que foram rentabilizadas e monetizadas pelo YouTube, mas também obviamente por uma questão de consistência e sustentabilidade do nosso próprio projeto, porque obviamente vídeos que eu gravei há 2 anos atrás ainda estão a fazer, ainda estão a gerar receita, portanto é tudo uma questão de consistência e obviamente chega a um ponto em que começa a ser uma situação mais confortável para todos nós. Sempre acreditei nos meus sonhos e sempre fui à luta, mesmo que a batalha levasse à derrota. Todas as plataformas digitais onde nós nos apresentamos acabam por também gerar revenue quando as marcas vêm ter connosco e dizem: olha Inês, gostava que falasses sobre isto, faz sentido para ti, como é que alinhavas isto na forma como tu normalmente já comunicas? E é através desses dois grandes pontos que conseguimos sobreviver desta carreira. Eu acho que nunca estive num quarto em que houvesse tanta coisa para explorar, porque nós chegámos aqui e existia música ambiente, depois estivemos a tentar descobrir onde é que era o botão para desligar a música ambiente por causa dos direitos de autor do YouTube. O meu tipo de conteúdo é muito à base do lifestyle, portanto, tudo o que engloba a minha vida, obviamente, pode ser partilhado. Este espaço onde nós estamos aqui hoje, eu partilhei o step by step, como é que nós fizemos isto, pintar as paredes, pôr isto, pôr aquilo, são coisas que nós podemos partilhar e acho que isso é que é a magia também do criador de conteúdos, é que nós podemos decidir o que queremos fazer. Obviamente que tem que existir um filtro, não só porque existe alguma responsabilidade social, apesar de algumas pessoas não quererem acreditar que existe, mas existe, acaba por ser muito sensibilidade, uma questão também de tu perceberes o que é que queres passar, qual é que é a tua mensagem, qual é que é, no fundo, a tua vocação, porque acho que isso também é importante para te diferenciar de outras pessoas, e a consistência. Esta coleção é tão importante para mim que não faz sentido ser de outra maneira, a não ser a falar com vocês e explicar-vos exatamente o processo, o conceito, o porquê de eu ter esta nova marca e, obviamente, do porquê de eu achar importante incluir-vos nesta minha jornada. O projeto das joias do by Inês Rochinha surgiu em dezembro do ano passado. Já era um projeto que eu tinha em gaveta há algum tempo, era uma coisa que eu queria muito fazer porque as pessoas sempre me associaram por eu utilizar imensos acessórios e anéis e assim, e eu pensei, isto era mesmo giro eu conseguir criar uma marca a partir daqui. E eu já tinha tido uma experiência de criar, algo completamente fora do digital, que foi o meu livro, que criei em 2017, e eu senti que houve uma adesão gigante. Eu nem estou a acreditar, isto é tão surreal ter este livro nas mãos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. As joias foi um percurso longo, tentar encontrar também, obviamente, investidores, pessoas que sentissem que fazia sentido investir neste projeto, e depois encontramos a Anjo, que é uma marca portuguesa, e que sentiu, obviamente, apreensivo ao início, como qualquer outra marca, em que temos aqui uma pessoa que supostamente é uma figura digital e eu não conheço esta pessoa de lado nenhum, como assim? E é curioso que muitas das vezes quando eu vou a esse tipo de reuniões, normalmente são os filhos, ou são os primos, ou pessoas mais jovens que me conhecem, mas é curioso ver que depois, assim que nós entramos no projeto, conseguimos realmente perceber a atração de um criador de conteúdos. Que isso foi uma coisa que também a mim própria me surpreendeu. Com o livro eu já tinha tido essa amostra de que efetivamente as pessoas compram e efetivamente as pessoas querem ver o que é que eu acabei de fazer e muitas das vezes também compram por apoio, porque sentem carinho por nós. Eu pensei, não, eu quero fazer as joias porque é uma coisa
que é super a minha onda, e para além disso é uma coisa que eu sinto que as pessoas se vão relacionar e que eu vou ter uma oportunidade de criar vários storytellings, que no fundo é isso que eu faço. Eu sou uma contadora de histórias e mostro o meu dia-a-dia e conto o meu dia-a-dia, e eu queria também traduzir isso no meu próprio negócio, e portanto foi a partir de 2019 que saltou cá para fora esta ideia. Muito obrigada, pessoal. Vocês não têm noção o quanto vocês mudaram a minha vida.